Esses confrontos da Copa do Brasil, assim, é muito fácil a gente menosprezar os bons resultados falando que o adversário é mais frágil, né? E é óbvio que os adversários do pote 2, em tese, são todos mais frágeis do que o do pote 1, mas a gente tem visto a rodada, né? E como os times favoritos têm tido dificuldade para confirmar esse favoritismo e construir boas vitórias. Então, eu acho que o Cruzeiro conseguiu fazer a sua parte, né? A gente está vendo aí já os gols. Eu acho assim, o Cruzeiro já vem de algum tempo tendo boas partidas sem a bola, né? Então é um time que consegue encaixar essa marcação-pressão no adversário. Às vezes varia a forma de fazer isso conforme aquilo que o adversário lhe oferece, né? O que o adversário tem de mais valência, então o Cruzeiro vai fazer isso. Foi possível ver uma diferença nessa marcação-pressão, por exemplo, do jogo do Bahia para o jogo contra o Vasco, mas fato é que é um time que costuma incomodar demais o adversário no campo de defesa do adversário, né, no seu campo de ataque, tenta a todo momento recuperar essa bola para conseguir trabalhar, construir ali, fazer triangulações, construir curto, e acho que foi mais uma demonstração disso. Antes do primeiro gol do Caio Jorge, o Cruzeiro já vinha construindo o suficiente para buscar um primeiro gol, e aí acho que ainda esbarra um pouquinho, às vezes, na tomada de decisão ali no último terço, um último passe que não é tão legal, às vezes finaliza, mas o melhor era encontrar um passe, enfim. Mas acho que fez um jogo muito bom. No primeiro tempo ali, o Vila Nova ainda teve algumas oportunidades, né? Mas o Cruzeiro conseguiu controlar bem esses momentos. Acho que, como eu falei no início, né? Não dá para a gente sentar aqui e falar que está tudo perfeito, porque dificilmente vai estar com tão pouco tempo de trabalho, mas eu acho que o Cruzeiro, como o Rafa falou, tem um caminho, né? Existe um padrão de jogo, existe uma ideia de como esse time quer vencer, como ele quer jogar sem bola, como ele quer jogar com bola. E acho que o que fica de muito positivo para mim ontem é o fato do Cruzeiro ter conseguido manter esse padrão, mesmo fazendo as mudanças que fez, porque eu acredito que essa vai ser a tônica do mês de maio. Com um jogo a cada 3 dias, não vai dar para o mesmo 11 titular jogar todas as partidas, a gente já sabe disso. E o que a gente até discutia muito aqui, né, antes do jogo, era como algumas dessas peças se comportariam. Então, eu cheguei a falar aqui ontem que acreditava que para o segundo volante seria o Eduardo, acabou sendo ele mesmo. E a gente discutia, né? Será que o Eduardo vai entregar uma partida numa rotação acima, aquilo que o time precisa, aquilo que o time tem entregado? E acho que fez uma boa partida ontem, né? Talvez tenha sido a melhor partida dele com a camisa do Cruzeiro. Acho que o William voltou ao time em que pese que ali no primeiro tempo, quando estava 0-0, algumas tomadas de decisão que me incomodam um pouco, às vezes ele tenta driblar para trás, né, umas coisas assim que eu acho um pouco desnecessárias, mas cresceu muito no jogo, precisou atuar na lateral esquerda e fez um bom jogo, né? Então, assim, o Gabigol, eu acho que já vinha muito bem em todas as oportunidades que recebia e ontem, mais uma vez, muito bem. Merecia ter saído com gol, além da assistência que deu, mas, enfim, um pecado aquela bola que foi na trave, né? Acho que o time, de forma geral, se comportou muito bem coletivamente, mais uma vez, e por isso as individualidades começam a aparecer. É óbvio que o Vila Nova não foi um time que chegou aqui no Mineirão com a intenção de nos impor extrema dificuldade, de marcar o Cruzeiro em cima, de sufocar a nossa saída de bola. Ele tinha a sua estratégia, mas eu acho que nesse tipo de confronto você conseguir fazer o gol, né, conseguir fazer uma vantagem é muito importante, porque agora no jogo da volta o Vila Nova vai ter que ter uma postura diferente, vai ter que se expor mais e o Cruzeiro pode tirar grande vantagem disso. Então, acho que construiu o placar ali no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols no segundo, controlou bastante o jogo em alguns momentos do segundo tempo, em outros ficou um jogo um pouquinho mais franco, mas em linhas gerais acho que a gente não sofreu tanto e o mais importante é essa festa também, essa energia que a torcida do Cruzeiro fez com o time ali. Acho que isso é muito importante, é uma competição que a gente gosta muito e é uma competição que gosta muito da gente também, né? Então, que seja o primeiro passo de uma história bonita para a gente escrever esse ano na Copa do Brasil. Quando se tem um caminho pavimentado, como a Rafa citou, fica até mais fácil para os jogadores que não estão tendo tantos minutos entrarem na equipe, né? E claramente ontem foi um Cruzeiro muito entrosado, que sabia exatamente o que fazer.
Eu tive até a oportunidade de ver o jogo ao lado do grande Bernardo, da Cruzeiro Stats, que constantemente está por aqui na Samuca TV, e ele até falou um ponto importante, porque o Cruzeiro no primeiro tempo, por várias vezes, buscou fazer jogadas de aproximações com toques rápidos. E ele até diz que isso é muito sintomático de um time bem treinado, né? Quando os jogadores se entendem muito bem. E a gente tem visto isso, algo que há algum tempo a gente não conseguia ver no Cruzeiro, né? Acho que o primeiro tempo foi praticamente irretocável. O Cruzeiro conseguiu se impor muito bem e me chamou a atenção o volume de jogo pelo lado direito, né? O Cruzeiro teve muito mais facilidade de ter dinâmica de jogo pelo lado direito, tanto que antes do primeiro gol, as duas principais chances acabam surgindo por ali, né? No lance que está sendo mostrado na tela, do William cruzando para o Gabi infiltrar muito bem na área e mandar na trave, e aí depois o chute do próprio William, né? A canhota do William funcionando muito bem, por duas vezes ele jogou para canhota e conseguiu duas grandes jogadas. E me chamou muita atenção a atuação do William, a melhor disparada na temporada. E aí a gente vê o efeito positivo do William sentir de fato que tem um grande concorrente na posição, né? E o William reagiu da melhor maneira, não aos microfones, não tendo ou mantendo uma postura ruim, porque para mim, há alguns meses ele estava tendo um comportamento em campo que não era legal. Ele buscou reagir, mostrando muita disposição e futebol. E futebol a gente sabe que o William tem. E quanto mais jogadores estiverem em alto nível nesse elenco do Jardim, melhor para o treinador. Então vale aí uma menção muito forte ao jogo que o William fez. Mas claro, o principal personagem foi o Caio Jorge, né? E quando o time começa a ter mais confiança, acho que individualidades vão se soltando um pouco mais. E o gol do Caio Jorge está completamente na conta dele, né? Tudo bem que começa com o próprio William conseguindo uma boa interceptação, o Romero acionando muito rápido o Caio, e aí o que ele faz é fantástico no primeiro gol, né? Arrasta muito bem a marcação, com muita explosão, velocidade, e de canhota consegue abrir o placar. Acho que o House poderia ter feito melhor, mas tem muito mérito do Caio. E logo na sequência o Cruzeiro amplia, né? Aproveita ali o bom momento e mais uma vez fica muito claro o tanto que essa pressão do Cruzeiro, a saída de bola do adversário é importante, porque a jogada se desenvolve a partir de uma bola recuperada do Christian, né? O Christian recupera a bola, com isso o Caio acaba recebendo ela, tabela com o Gabi numa assistência de camisa 10, acha o Caio, que também é muito inteligente, né? Porque ele ataca o espaço, ele não fica esperando ali o Gabigol decidir, ele ataca o espaço e consegue dar um corte espetacular, já matando o Bernardo Chapo e o House, né? E aí o Cruzeiro ainda tem chance de ampliar no primeiro tempo, teve um belo chute do Lucas Romero, que mais uma vez fez um grande jogo, nono jogo em sequência do Romero, hein, gente? Nem parece que ele tá tendo tantos jogos em sequência, porque segue dando muito dinamismo. No segundo tempo, acho que naturalmente o Cruzeiro deixou o ritmo cair um pouco. Mesmo assim, teve boas oportunidades com Marquinhos, com o Gabigol, inclusive belo cruzamento do Fagner, né, pro Gabigol. E aí eu acho que na reta final que o Cruzeiro começa a sofrer um pouquinho mais, não só por desgaste, mas porque o Leonardo Jardim acabou expondo muito o time, né? Porque ele coloca o Matheus Pereira na vaga do Lucas Romero. Ele fica com Lucas Silva e Eduardo como os principais marcadores, nem são tão marcadores assim, e o Cruzeiro acaba sofrendo, até porque o Diego Torres entra bem na partida pelo Vila, mas o time conseguiu se sustentar e sacramentou um grande resultado, de forma merecida, né, no Mineirão. E aí vale destacar, claro, grandes atuações de William, mais uma vez, Lucas Vidalba muito bem, essa dupla de zaga está se consolidando como a titular, isso é inegável. Jonathan é um bom zagueiro, mas hoje Fabrício e Vidalba formam a dupla de zaga titular. Kaique, mais desgastado, faz um jogo seguro. Romero, muito bem, para mim, depois do Caio Jorge, eu acho que foi o principal destaque do Cruzeiro. Eduardo, bom jogo, né? O primeiro bom jogo dele pelo Cruzeiro. O Gabi, muito bem, precisa caprichar mais na finalização, mas muito bem nessa função de segundo atacante. E o Caio sendo o principal destaque. Até Christian e Marquinhos, um pouco mais discretos, não acho que fizeram um jogo ruim. O time titular todo do Cruzeiro se comportou bem e as substituições, principalmente aí por parte de Fagner e Lucas Silva, se comportaram bem. Então, um jogo muito legal do Cruzeiro contra o adversário que é, sim, mais fraco de Série B,
mas o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, né? Se impôs, construiu o resultado com autoridade e agora tem uma ótima vantagem para sustentar ou até mesmo, quem sabe, ampliar lá em Goiânia. Eu vou só fazer algumas observações, porque acho que a Rafa e o Caio já falaram quase tudo, né? Primeiro, o Cruzeiro está mostrando, né, aquela questão de você manter ali a sua consistência tática principal, né, e fazer alguns ajustes jogo a jogo, né? Então, acho que isso está sendo uma coisa muito interessante de se ver e coisas de grandes treinadores. Essa questão que o Caio colocou do Cruzeiro se expor muito, né, também tem muito a ver com o treinador, né? São coisas que alguns grandes treinadores fazem, né? O que o treinador normal faria, né? 2-0, trabalha a bola, ganha o tempo, né? E vamos levar esse placar, né? E ele faz claramente uma tentativa ali de até dar mais um gás no time e ampliar, né? Acho que a ideia é mais ou menos por aí. Alguns padrões, o futebol e a matemática, eles têm muito a ver não só pela estatística, mas porque são normalmente padrões, né? Qual era o padrão do Cruzeiro anterior? Era um jogo todo com base no Matheus Pereira, né? Esse era o padrão. E era um padrão muito fácil de se anular. Você colocava uma marcação dupla, tripla no Matheus, o Cruzeiro tinha outros jogadores que não tinham tanta qualidade, então não ajudava muito. Era um padrão muito fácil de se anular. E o Cruzeiro começa a apresentar hoje outros padrões, né? O padrão, por exemplo, da marcação, pressão e dos duelos dos jogadores da frente, e nesse ponto aí, tudo bem, a partida um pouco mais discreta do Marquinhos, mas conseguiu ajudar muito nesse sentido, muito, né? Como o Wanderson vinha fazendo. Eu até anotei aqui os duelos, e isso para mim tem sido sensacional, os duelos dos jogadores da frente do Cruzeiro. Marquinhos disputou 9 vezes e venceu 4. Caio Jorge, 5 e venceu 5. Caio Jorge não perdeu nenhuma dividida no jogo. Agora tá difícil entender minha letra aqui. O Christian disputou 5 e venceu 3. E o Gabi disputou 4 e venceu os 4. Também não perdeu nenhuma dividida. Então isso mostra o quê? Essa dedicação que estava procurando desde o início, o Jardim estava desde o início procurando essa dedicação defensiva dos jogadores da frente, né? E mostra também a competitividade do time. Porque quando isso começou, alguns jogos, você via eles tentando duelar, mas perdendo os duelos, né? Então agora você vê esse padrão de jogadores da frente fazendo essa pressão, recuperando a bola. Outro padrão também que começa a se apresentar no Cruzeiro são esses toques rápidos, né? Essa armação, essa transição rápida e essa armação de jogada, e a partir do momento que o time vai se entrosando, seja com as peças principais ou com as que entram, isso também vai facilitando muito, né, aquela questão do jogador saber onde os companheiros estavam, né, mesmo sem ter que parar a bola, olhar, perder aquele tempo. Eu pude reparar isso no jogo de ontem, um avanço muito grande, né, o jogador saber o posicionamento do outro. Então, e esses padrões são difíceis de anular. Não é o padrão joga a bola no Matheus Pereira, que é muito fácil de anular, de você ter um jogador. Ou aquele padrão, vou dar um exemplo do padrão do Vasco, que coloca tudo em cima da jogada aérea ali do Veguete. Então, esses padrões são difíceis. Por quê? Porque para você sair fora de uma linha ofensiva que disputa tantos duelos e ganha a maioria deles, você vai precisar ter uma transição, uma saída de bola muito melhor qualificada. Para você conseguir marcar essas transições rápidas, essa forma que o Cruzeiro achou de atacar, com os jogadores sabendo onde o outro vai estar, você vai precisar correr demais. Então o time vai ter que estar muito bem fisicamente para conseguir marcar um estilo de jogo desse. E nem sempre, né, na sequência do calendário, os times vão conseguir. Então, assim, eu estou muito otimista em relação ao que eu tenho visto nos últimos jogos. O pessoal fala que eu sou pessimista, analisando alguns jogadores, né? O William, que eu não acreditava em recuperação, até começa com a mesma palhaçada de sempre, né? Eu falei que tinha algumas ressalvas, né? O William começa o jogo tentando dar chapéu, tentando driblar, começa com a mesma palhaçada de sempre, mas depois eu acho que ele dar uma caneta ali no mas eu acho que aí abaixa uma coisa nele, não sei o que acontece, se é o Jardim que deve ter xingado ele, eu não vi isso, o que aconteceu, mas eu acho que acontece
algo com ele ali durante o jogo, que ele lembra que desse jeito ele lembra que foi desse jeito que ele foi parar no banco, né? E aí ele começa a jogar sério, se destaca muito da partida e faz um bom jogo, né? Então, assim, quando o cara... A gente está aqui para comentar, né? E na defesa, eu acho horrível o cara tentar utilizar desse tipo de recurso. Mas então, assim, a gente está aqui para comentar, e o Willian estava muito mal, jogou muito mal vários jogos. Eu não acreditava na recuperação dele, por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui agora, né? Mas na época a gente falou muito sobre isso, como também não acreditava na do Marlon, né? A do Marlon realmente não teve, né? Foi embora, foi comprovado, né? Mas então estou aqui para me redimir, né? E elogiar, não vou pedir desculpas, porque a nossa função é comentar, e eu não falei mentira. Se eu tivesse mentido, né? Eu teria que pedir desculpas se eu tivesse mentido. Se o cara estivesse jogando bem, eu falasse que ele estivesse jogando mal, né? Mas então estou aqui para me redimir do comentário, né? E falar que ontem foi muito bem, e espero que continue dessa forma, né? E volte a ser o Willian que a gente já viu no Cruzeiro. O Eduardo é um jogador que tinha feito, não estou com as estatísticas aqui, mas se eu não me engano eram 16 jogos, alguma coisa assim, e nenhum bom jogo, né? Então o Eduardo consegue fazer seu primeiro bom jogo com a camisa do Cruzeiro. Então também reconhecer aqui, né, a boa partida do Eduardo, que é um jogador que quando veio, né, veio com essa cancha, né, de que poderia ajudar em várias posições, e até então não tinha ajudado em nenhum, né? E agora ele começa, talvez, aí pegando pegando ritmo, não sei, ou entrosamento com o time, começa a desenvolver em outras posições, né? Então, acho que tem muita melhoria e muito avanço para a gente falar do Cruzeiro. E não estou falando por causa desse jogo, você pegar e falar, mas foi um jogo contra o Vila Nova, que realmente é um adversário tecnicamente abaixo, mas pela sequência de evolução, né? Você começa a ver evolução porque você vem São Paulo, Bragantino, Bahia, Vasco, não necessariamente nessa ordem, mas aí você começa a ver a sequência do time, e aí isso é que dá para animar,